bem, pessoal? Então, selecionei agora para vocês aqui um assunto que geralmente a gente quase não encontra na literatura, mesmo porque os analistas de vibrações têm uma certa dificuldade de analisar a vibração quando tem aqui o sistema de redutor, né, com coroa helicoidal e parafuso sem fim. Então, nesse tópico aqui do chamado caderno do professor, vou pegar uma canetinha aqui, caderno do professor, eu vou mostrar como é que se comporta, vamos dizer assim, essa máquina. Bom, o objetivo principal, evidentemente, do redutor é entrar com uma velocidade mais alta, né? Então essa velocidade ela vai entrar aqui no parafuso. Aqui a gente tem a chamada entrada, né? Entrada. E a saída vai ser na coroa sem fim. E esse redutor, ele consegue, tem determinados projetos, existem redutores desse pequeno, mas existem também muito grandes. Você consegue transmitir uma potência grande e consegue até fazer uma redução de 1 para 40, né? Ou seja, reduzir 40 vezes a rotação de entrada. Mas ele tem um porém, né? No caso específico desse redutor, não são duas engrenagens que estão engrenando do tipo que a gente já estudou nos outros casos aí. Eu tenho um parafuso que desliza no dente da coroa. E o parafuso ele tem uma inclinação, dá uma olhadinha aqui embaixo, né? Ele tem uma inclinação. E essa inclinação, então, que é como se fosse uma rosca, né? Por isso que chama parafuso, é uma rosca, que tem lá um passo e vai ter um avanço. Então, quando esse parafuso roda, é como se ele estivesse fazendo um parafuso puxando lá a porca, né? Na realidade, aqui quem é a porca seria a própria engrenagem helicoidal. Então, a engrenagem helicoidal, conforme ele vai movimentando e deslizando, a engrenagem helicoidal começa a rodar, tá certo? Então, a saída vai ser nessa engrenagem helicoidal. A engrenagem helicoidal, ela tem o número de dentes normal, tem módulo, tem passo, né? Da mesma maneira das outras engrenagens. Então, a gente chama isso aqui de coroa, e ela tem um número de dentes, vamos chamar aqui de ZC. Só que o engrenamento é diferente daquele engrenamento da envolvente, né? De rolar um dente sobre o outro. Na realidade, o parafuso ele escorrega no dente da coroa. Observe nessa figura aqui em cima, né? Vou até mudar a cor aqui. Aqui, ó, tem aqui um vermelhinho mostrando que há um escorregamento entre os dois dentes. Então, por isso que o parafuso, por exemplo, ele é feito de aço, né? Então, ele tem que ter uma dureza grande, porque ele vai ter um atrito. E se ele tiver um atrito e a coroa for também de aço, o que vai acontecer? Vai ter um desgaste muito grande entre as partes. Então, e danificar, às vezes, o parafuso. No caso específico, por exemplo, é muito comum você ter a coroa de bronze, né? E o parafuso de aço. Então, por que bronze? É como se fosse lá um mancal, na realidade. Você vai ter um deslizamento, né, de uma parte de aço sobre o bronze. É como se eu tivesse lá naqueles mancais, né, a bucha do mancal, por exemplo, sendo de bronze, né, ou também lá o metal patente, e o eixo que vai trabalhar aqui de aço. Por quê? Para você ter, num atrito aqui, você ter um desgaste mais relacionado com a bucha, que é mais fácil de você trocar do que com o eixo da máquina. Então, o grande problema é que se tem atrito entre as partes, vai gerar calor. Então, esse redutor, por exemplo, já tem um rendimento menor em termos de gasto de energia com relação aos engrenagens normais. Por quê? Porque se ele esquenta muito, o que acontece? Esse calor que vai ser emanado, vamos dizer, vai sair lá da convecção da carcaça do redutor, ele sai lá da energia elétrica, vamos dizer assim. Então, o fato importante que eu tenho nesse redutor é que ele tem que ter uma boa lubrificação, né? Os redutores menores, ele tem até, vamos dizer assim, na caixa do redutor lá, ele tem uma camada lá, um banho de óleo em que a coroa
fica constantemente embebida no óleo e levando o óleo, carregando o óleo para cima, para quando chegar lá em cima no parafuso, eu ter a lubrificação. Então esse atrito ele tem que ser reduzido com o lubrificante. Então o sinal dele é um pouco diferente, porque você não tem, por exemplo, o que a gente estudou lá, backlash, então um dente vai e bate no outro. Aqui eu posso ter um pitching, que é o mais comum, você ter um pitching no parafuso, e o pitching que começar depois a lascar, quebrar pedacinho da rosca do parafuso, e você ter agora uns impactos, né? Embora seja um engrenamento suave, mas você vai ter alguns impactos que vão gerar os pulsos e vão gerar vibração. Então geralmente é uma máquina que tem a vibração muito baixa. E depois vamos ver que também que existe uma dificuldade de você analisar, porque há umas coincidências que eu vou deixar para explicar mais para frente. Então na figura de baixo, eu coloquei aqui o L, né? Esse L de lead em inglês, né? Lead, é um avanço. Então nós temos o problema do número de entradas no parafuso. Se o parafuso tiver uma entrada, depois eu vou mostrar uma figura mais para frente para vocês visualizarem essa entrada. Se ele tiver uma entrada, quando ele dá uma volta, né, a engrenagem movimenta um passo, certo? Então, assim vai, cada volta do parafuso, o dente anda um passo, igual lá na engrenagem comum. Mas você pode colocar uma outra espiral no parafuso, né, uma espiral mais longa, e que vou ter uma segunda que vai fazer o seguinte: quando o parafuso der uma volta, se ele tiver duas entradas, a engrenagem ele movimenta dois passos, né? Como se eu empurrasse o parafuso na rosca mais rápido, vamos dizer assim. Então esse triângulo que nós estamos mostrando aqui embaixo, por exemplo, aqui, esse desenho que está mostrado aqui do parafuso, você veja que tem aqui o avanço, que é o L, e tem aqui dentro, ó, um passo aqui e um passo aqui. Então ele tem dois passos para um avanço. Então na realidade ele tem duas entradas, certo? Então esse parafuso é um parafuso de duas entradas que foi desenhado aí. E isso é representado aqui num plano inclinado. Inclusive o cálculo do projeto se baseia com as equações em cima do plano inclinado. Eu tenho aqui um ângulo-alvo chamado ângulo de avanço, e aqui eu tenho quanto que o parafuso movimentaria, entre aspas, né, para uma volta dele, que seria o avanço, L. Tá certo? E aqui embaixo eu tenho aqui uma volta do parafuso. Então, o que está escrito aqui aqui nesse, né? Nesse que eu estou vendo aqui. Esse aqui seria o π vezes d, ou seja, o 2πr. Seria em uma volta do parafuso, ele avança essa quantidade que está aqui. E aqui em cima o que eu tenho? O comprimento que anda na rosca, ou seja, o comprimento que vai escorregar ao longo de uma volta, né? Inclinado de um determinado ângulo alfa. Tá certo? Então esse triângulo que está aqui, ele mostra então aqui embaixo o comprimento da circunferência primitiva, que seria π vezes o diâmetro primitivo lá da rosca. Esse π aqui seria então o π, certo? Bom, então aí seria uma explicação para como é que funciona. No filme que eu coloquei antes para vocês assistirem, para poder já entrar aqui com uma visão dessa parte de entradas de passo, vocês viram lá no filme, né, como é que funciona o sistema. Então vamos ver aqui no caso específico, agora vamos entrar na parte de vibrações em redutores, coroa helicoidal e parafuso sem fio. Mais uma vez eu tenho aqui a figura, e aqui eu tenho o desenho, então, de novo aqui de um parafuso com duas entradas e a coroa com o número de dentes ZC. A relação de transmissão nesse sistema, que eu vou chamar aqui de I, seria o número de dentes da coroa dividido pelo número de dentes do pinhão. Na realidade, o pinhão quem que é? O parafuso, tá certo? Então, o parafuso, ele não tem número de dentes. A gente considera o dente como se fosse a entrada. Uma entrada, duas entradas. Então, eu vou colocar aqui Z entradas. E essa relação de transmissão é a relação de velocidades. Então, vai ser o quê? Vai ser, no caso, a rotação do parafuso, que é maior,
dividido pela rotação da coroa, que é, desculpe aqui, né? Vamos apagar aqui, que é a rotação, vamos chamar de F da coroa. Então, no caso, a relação de transmissão é calculada dessa maneira que está aqui, né? Então, lembrar que a redução do redutor vai ser a rotação do parafuso, que é a entrada, dividido pela rotação da saída, que é a rotação da coroa, que corresponde ao número de dentes da coroa helicoidal dividido pelo número de entradas do parafuso. Certo? Então, eu coloquei embaixo também algumas observações importantes sobre esse parafuso sem fio. Existem determinadas engrenagens, observe aqui embaixo, duas engrenagens cônicas, tá vendo? Essas engrenagens são chamadas engrenagens hipoidais. Então, essas engrenagens hipoidais, o ângulo dela é uma hélice, né, um helicoidal, mas é um helicoidal curvo, ele tem uma curva. Então, na realidade, quando o pinhão vai entrar, ele entra numa superfície grande e também tem um certo deslizamento. Né? Então, é uma engrenagem que tem que ser bem lubrificada. É um mecanismo mais ou menos aqui do tipo desse aqui. Né? Observe aqui o dente nosso aqui da coroa, embaixo aqui, e aqui o parafuso. E aqui do lado, já um parafuso sobrecarregado, onde você vê que na superfície do parafuso, eu já tenho aqui a marcação dos pitchings. Ok? Então eu escrevi algumas coisinhas aqui só para comentar, porque depois a gente vai entrar já nos aspectos. Nas engrenagens hipoidais, que é essa que eu citei para vocês, e o sem fio, só ocorre basicamente um trabalho com deslizamento severo entre a superfície dos dentes ou filetes do parafuso. Então tem um deslizamento do filete do parafuso com o dente da coroa. Isso causa também uma grande dificuldade que ocorra uma película de lubrificante. Então é interessante isso. Eu preciso da lubrificação e ao mesmo tempo o sistema, vamos dizer assim, tem uma certa dificuldade de se autolubrificar por causa desse movimento que acaba tirando o lubrificante, né, da superfície. Então, essa película de lubrificante de espessura tem que ser suficiente. Então, mesmo assim, eu tenho que ter uma película de lubrificante suficiente para impedir o quê? O contato entre a rosca do parafuso, que é de aço, com o dente de bronze, por exemplo. Tá certo? Então, a lubrificação, ela é importantíssima. E se tiver muito lubrificado, o que vai acontecer? Vai aumentar a temperatura e vai também aumentar a vibração. Tá? Então, se a temperatura é grande, é maior, vamos dizer assim, naquele instante que o redutor está trabalhando, com certeza a vibração também aumenta com a temperatura. Então, esse contato metálico ele tem que ser evitado pela película. Então, normalmente, recai-se no caso do lubrificante limite, que é chamado lubrificação limite, que tem que ter uma superfície para poder impedir esse contato metálico entre as partes. Olha, então, às vezes, até eu tenho que usar lubrificantes especiais para esse tipo de redutor. Né? Eu não sou expert em lubrificação, mas no texto, geralmente, que a gente lê, os lubrificantes especiais, como, por exemplo, os chamados óleos hipoides. Né? Esse hipoide já é um óleo, já o próprio nome da engrenagem hipoide, porque é um óleo que tem uma lubrificação melhor quando o dente tem um deslizamento sobre o outro. Né? Ou com aditivo de lubrificantes para suportar a extrema pressão. Então, isso chamou a atenção também que nesse sistema de parafuso, como ele tem um diâmetro menor, a pressão em cima do dente é muito alta, né? Da onde eu posso ter uma fadiga por tensão superficial, gerando os pitchings no parafuso. Ok? Então, aí eu dei uma pincelada rápida, falando alguma coisa a mais sobre esse tipo de redutor aí. Bom, aqui eu tenho um desenho onde eu tenho aqui, então, o passo, né, que é a distância daqui até a outra crista aqui, e mostrando, então, que aqui nesse sistema eu tenho 1, 2, 3, 4. 4 espirais trabalhando no eixo. Ou seja, eu tenho o número de entradas, nesse caso, igual a 4, tá certo? Então, está mostrando aqui que o avanço, L, o que é o avanço? É quanto que o parafuso
né, avançaria, vamos dizer assim, mas ele fica no mesmo lugar, avança, com uma volta dele. Então, com isso, ele consegue encaixar esses filetes na engrenagem helicoidal e trabalhar com 4 filetes, com 4 entradas. Então, veja que a relação de transmissão, como é que vai ser? A relação de transmissão, eu vou ter lá o I, né, que é a rotação do parafuso, que é o maior, dividido pela rotação da coroa, que é igual o número de dentes agora da coroa, que é o maior, o Z da coroa, dividido por quem? Pelo número de dentes do parafuso. Então, no caso, não é uma entrada, são 4 entradas. Então, aqui vai entrar o quê? O número 4, tá certo? Então, o número de dentes da coroa dividido por 4 vai me dar a relação de transmissão para esse sistema que está aí. Coloquei também aqui no finalzinho da folha né, uma orientação para você analisar esse espectro de vibração, né, do parafuso e da coroa. Quando eu tenho um atrito, né, isso a gente sabe lá dos rolamentos normais, rolamento de rolo, rolamento de esfera, geralmente no espectro aparece um tipo de um carpete, um ruído, né? Então a gente tem que ficar atento para isso aí também, que quando aparece alguma coisa desse tipo assim no espectro, aqui eu tenho a vibração e aqui eu tenho a frequência, esse carpete ou esse ruído aqui, ele pode estar representando que o par de engrenagens, aí o pinhão e o parafuso e a coroa estão com problema de lubrificação, tá certo? Então aqui, vamos dizer assim, seria um problema de lubrificação. Mas quais são as principais frequências que vão aparecer? Como a redução é grande, a vibração vindo da rotação lá da coroa, por exemplo, 1 por 40, 40 vezes menor que a rotação do parafuso, eles vão aparecer no comecinho aqui do espectro, tá certo? Vou começar aqui, ó. Aqui são as rotações da coroa, que podem ser 10, 20, 30 vezes menor do que a rotação do parafuso. E como o parafuso roda rápido, né, ele aparece com uma amplitude maior. Então, nesse caso específico que está aqui, o que nós temos aqui? Nós temos mostrando aqui quatro bandas. Banda 1, banda 2, banda 3 e banda 4. O que está mostrando aqui? 4 harmônicos da frequência de engrenamento. Correto? 4 harmônicos da frequência de engrenamento. Então, só que agora a gente tem que ver o seguinte. Qual vai ser a frequência de engrenamento? Tá certo? Então, eu vou mostrar para vocês. Depois eu vou voltar a falar um pouquinho lá na frente. Eu vou apagar aqui aqui em cima, um minutinho. Vou apagar aqui, ó. Então, frequência de engrenamento. A frequência de engrenamento, vamos ver pelo jeito que a gente já conhece. Ela é igual, a frequência de engrenamento é igual o número de dentes da coroa vezes a frequência de rotação da coroa, que seria igual o número de dentes do pinhão, mas o pinhão é o parafuso, então seria o número de entradas do parafuso, né? Vamos até melhorar aqui, que a gente chamou de ZE, né? Fica melhor aqui. ZE vezes a rotação do parafuso. Ora, se eu tiver uma entrada, significa que isso aqui é igual a 1. Então, a frequência de engrenamento continua sendo o número de dentes da coroa vezes a rotação da coroa, igual a que mais? A 1, tá aqui, ó, 1 vezes a rotação do parafuso. Olha, então, nesse caso desse redutor, a própria rotação do parafuso já é a própria frequência de engrenamento. Então, vamos supor que eu tenha lá um parafuso de uma entrada, esse uma vez aqui é a rotação do parafuso. Então, a frequência de engrenamento aqui, ela coincide com quem? Com a rotação do parafuso. Então, eu tenho aqui uma vez o parafuso, aqui eu vou ter 2 vezes a rotação do parafuso, 3 vezes a rotação do parafuso, né? 4 vezes assim por diante, aonde
O harmônico da rotação do parafuso é a própria frequência de engrenamento. Mas, se eu tiver, por exemplo, esse parafuso que eu estou mostrando para vocês aqui, que tem 4 entradas, então a frequência de engrenamento não vai ser 1 vezes a frequência de giro do parafuso. Então aqui, ó, de novo, no lugar do 1 vai entrar 4, porque são 4 entradas, ó, 4. Então quem que é a frequência de engrenamento? É 4 vezes. Então o que nós vamos ter? Vamos voltar aqui no vermelho aqui, ó. Eu vou ter em 4 vezes aqui a frequência de engrenamento. Então nesse começo aqui, eu tenho uma vez a frequência de rotação do parafuso, 2 vezes a frequência de rotação do parafuso, 3 vezes a frequência de rotação do parafuso, e o quarto harmônico da frequência de parafuso representa o engrenamento. Então o engrenamento seria o quê? 4 vezes a frequência de giro do parafuso. Viram? Então fica tudo em cima da rotação do parafuso. O engrenamento é a própria rotação do parafuso ou um harmônico. Se tiver 2 entradas, 2 vezes o parafuso é o engrenamento. Olha, e a coroa? Ora, a coroa, como ela tem uma frequência muito grande e ela tiver um empurra lá no parafuso, ela pode aparecer como frequência moduladora, né? Então observe aqui embaixo essas modulações que estão aqui, ó. Essas modulações, as bandas laterais que estão aqui podem ser quem? A rotação da própria coroa. Então eu teria o quê? Uma modulação. Então eu poderia aqui ter uma vez o parafuso e essas bandinhas aqui, uma vez a coroa, e para cá uma vez a coroa. Então isso também, o aumento dessas bandas laterais, elas também estão condizentes que a engrenagem está piorando a sua condição, ou seja, está tendo um desgaste mais acelerado. Então a maneira de analisar vai ser a mesma maneira que nós vimos, só que agora vocês viram que a gente tem poucos sinais aí. Agora tem uma outra coisa importante para falar para vocês aqui. Se eu tiver um atrito, né, ou alguma coisa já toda hora pega um pouco, roça o metal com metal, isso pode gerar o quê? Um carpete, tá certo? Então, vou mudar a cor novamente aqui e vamos supor que teve um determinado desgaste e que formou aqui embaixo um carpete, ó. Tá vendo? Fazendo um carpete aqui, ó. Então, esse carpete que eu estou desenhando aqui, meio cor de laranja, vamos fazer mais forte aqui, ó. Né? Esse ruído, esse carpete que está aqui, significa que numa faixa grande de frequência, eu tenho uma excitação. Né? É como se você pegasse o dedo, por exemplo, e raspasse no vidro, essa, né? Fazendo assim. Então eu teria uma excitação numa faixa grande de frequência, que seriam frequências aleatórias. Se eu tenho uma excitação grande numa faixa de frequência, essa excitação pode excitar alguma frequência natural. Por quê? Porque o parafuso, tanto a coroa como o parafuso, eles estão presos nos rolamentos que estão lá na carcaça. Então isso pode chegar na carcaça e a carcaça ressonar, né? Ou seja, aparecer aqui no meio uma vibração que é a frequência natural, diferente dessas frequências que estão aí, tá certo? Então eu poderia, por exemplo, incrementar aqui no meio, vamos pôr preto aqui, né? Nascer no meio aqui uma frequência que poderia ser a frequência natural, tá? Então o que nós temos aí no espectro? Nós temos no espectro harmônicos do parafuso, harmônicos da coroa, modulações das frequências de rotação do parafuso com bandas laterais da coroa. Podemos ter frequência natural, por exemplo, modulado com rotação da coroa. Podemos ter um dos harmônicos, logicamente, vai coincidir com a frequência de engrenamento, então aquele harmônico pode ficar mais alto, mas isso vai depender muito da resposta da máquina. Tá? Entenderam aí? Então eu vou avançar um pouquinho aqui e depois vocês dão um retorno nessa aula e dão uma assistida aí. Mas não é tão difícil assim. Eu vou pular isso aqui, depois eu volto, porque eu coloquei até numa ordem errada aqui. Bom, aqui está mais ou menos o desenho que eu achei num livro, mostrando aqui, por exemplo, uma superfície que seria a superfície do parafuso.
e aqui, por exemplo, da coroa. E eu teria aqui, então, a rugosidade na superfície lá do parafuso, rugosidade, né? Ou rugosidade, e teria aqui a rugosidade lá na superfície, devido à usinagem, lá na superfície da coroa. Ok? Então, isso ampliado num microscópio eletrônico, numa visão muito grande, a superfície nunca vai ser perfeitamente lisa, vai depender da ferramenta de corte, vai depender assim. Mas o importante aqui é que não pode acontecer isso aqui, pessoal. Não pode acontecer isso aqui, ó. O que está acontecendo aí? O metal está tocando no metal, ou seja, eu tenho aqui a lubrificação, o filme de óleo, mas o filme de óleo, por uma pressão excessiva, alguma coisa não está conseguindo isolar o metal do metal. Então isso vai forçar a superfície de tal maneira que pode ter com o tempo alguns lascamentos da superfície do dente, né? Então isso não pode acontecer. Esse é o caso aí que eu já tinha comentado antes. Agora, para finalizar aqui, eu vou mostrar para vocês um exemplo de uma análise de vibração num sistema, né, parafuso sem fim, coluna helicoidal. Então vamos colocar os dados dele aqui. A rotação do parafuso em torno de 3.000 RPM. Como eu tirei isso aqui de uma revista, na Europa a frequência é 50 Hz, né? Então 50 Hz vai corresponder aos motores diferentes das nossas rotações que nós temos aqui. Então lá não tem 3.600, lá tem 3.000. Tá? Então, só para mostrar isso aí. Mas poderia ser também um sistema com inversor que está rodando com 3.000. Não importa isso aí. Então a rotação de entrada 3.000. E o parafuso desse redutor foi construído de tal maneira que ele tenha 2 entradas. E a coroa tenha 30 dentes. Tá certo? Então, coroa 30 dentes, entrada 3.000, parafuso 2 entradas. Então, ver quais são as frequências principais que podem gerar vibração e vão gerar vibrações lá no espectro. As frequências principais. Então, vamos calcular aqui em Hertz a frequência de giro lá do parafuso. Então, divido aqui o 3.000 por 60, dá 50 Hz, 50 Hz, que é a rotação do parafuso. Ok? Vamos calcular a frequência de engrenamento. A frequência de engrenamento vai ser o quê? A rotação do parafuso, que é 50, vezes o número de entradas do parafuso, que é 2. Então, 100 vezes 2, 50 vezes 2 dá 100. Então, 100 Hz, o que é o 100 Hz? É 2 vezes 50. Então, ele é quem? O segundo harmônico do parafuso. E ele é ao mesmo tempo a frequência de engrenamento. Tá certo? Agora vamos determinar, pela relação de transmissão, a rotação da coroa helicoidal. Então vamos entrar aqui a rotação do pinhão, né? do parafuso, multiplicando pela relação de transmissão que está aqui. Então o ZP2, que é o número de entrada, coroa 30, vai dar 3,33 Hz. Ou seja, o parafuso gira com 50 Hz e a coroa com 3,33 Hz. Isso vai dar mais ou menos uma relação 1:15. 1:15. Então esse redutor ele tem uma redução de 1:15 com relação a esses dentes e o número de entradas que estão aí. Agora vamos voltar lá naquela que eu pulei, tá certo? Então, só para ilustrar, antes de mostrar as medidas verdadeiras aqui. A frequência de engrenamento, então, seria quem? O segundo harmônico da rotação do parafuso. Então, eu tenho aqui uma vez a rotação do parafuso, 2 vezes, que é o próprio engrenamento, 3 vezes e assim por diante. Tá certo? Aqui, a coroa, só para ter em RPM, eu não mostrei lá, porque ficou 3,33 Hz, dá uma dízima, né? Então, fazendo lá pela proporção, em vez de dividir 10 por 3, que deu 3,33, então o que eu fiz? Eu multipliquei por 60 aqui, que o Hertz vira RPM. E 60 é divisível por 3. Então, na realidade, 600 dividido por 3 dá 200. Então, 200 RPM é a rotação RPM da coroa. E 3.000 RPM é a rotação do parafuso.
ok? Seria mais ou menos o que está escrito aqui, ó. Coroa vezes coroa, parafuso vezes o número de entradas. Então eu tenho 30, tenho 3.000, tenho 2, tiro o X, que é a coroa, que é o 3.33 Hz ou 200 RPM. Bom, então, se eu tiver um problema de lubrificação, ou já tiver muito tempo ele desgastado, já funcionando há muito tempo, lembrar daquele problema do ruído ou do carpete por causa do atrito. Tá? Então, é como se fosse lá um rolamento já com carpete. Então, esse carpete, na realidade, ele aumenta a vibração global. Né? Ele não tem um pico, mas como as linhas do espectro vão passar por todo lugar que tem uma certa altura do carpete, o valor global vai aumentar em função do carpete. E isso pode levar, devido à pressão excessiva, ao pitching e o lascamento lá dos dentes. Então, já passamos por aqui. Então, aqui nós temos um acompanhamento que foi feita uma fotografia. Essa aqui eu tirei um artigo, né? Lá de uma, que eu achei lá no Google, lá num lugar de uma indústria petrolífera lá, onde eles foram acompanhando e deixando rodar no sentido como se fosse uma cobaia para o pessoal entender isso que está aí. Então, no caso, né, nós vamos ter aqui embaixo o redutor sem falha, tá? Então, o que eu tenho aqui? Nesse lado de aqui, no eixo do Y, né, eu tenho a vibração em velocidade milímetros por segundo, pico, não é RMS, é pico, tá? Então, tenho 1, 2, 3, 4. E aqui eu tenho o espectro, certo? O espectro medido lá no mancal, lá do lado acionado lá do parafuso, de 0, na realidade não começou de 0, começou de 1. De 1 até 1000 Hz, certo? 1000 Hz, que atende aquela norma ISO lá. Então isso é chamada linha de base. O que é? É o redutor com lubrificação e trabalhando bem. Então veja que mesmo com lubrificação, já existe o carpete. E não apareceu nada aí direto de vibração com relação à rotação do parafuso. Ele está trabalhando bem, a vibração é significante, não tem nenhum pico aí correspondente. E apareceu um pico aqui, ó. Próximo aqui de 600 Hz. Esse 600 Hz pode ser, na realidade, uma excitação de alguma frequência natural lá da carcaça, em torno de 600 Hz. Quer dizer, eu estou chutando aqui, tá? Mas na minha maneira de ver, pela excitação em banda larga, de ruído pode ser. Então, depois de um certo tempo, foi provocado um desgaste de propósito lá na coroa, que é mais fácil de trabalhar. Então, na coroa, eles fizeram várias cavidades nos dentes, e essas cavidades, né, com diâmetro da cavidade, como se fosse fazer uns furinhos, né, na engrenagem, em torno de 0,4 a 1 milímetro. Fizeram vários furinhos. E rodaram. Depois nós vamos ver o que aconteceu lá. Depois de um certo tempo, deixaram rodar, fizeram toda a coleta de dados, abriram novamente e aumentaram as cavidades de tamanho, agora com diâmetro de 1 a 2 milímetros. Fecharam, lubrificaram, rodaram várias vezes, foram acompanhando a tendência. Tá certo? E foram vendo os espectros. Depois, mais uma vez, pararam e aumentaram o número de defeitos e o tamanho dos defeitos, fazendo com diâmetros, com cavidades, agora passando até 3 milímetros de cavidades. Aumentaram, como se tivesse os defeitos localizados, né, com um tamanho maior. Então veja, observe na linha de base que eu não tenho nada aqui. Agora então, vamos extrapolar para a nossa manada de vibração. Se então, durante eu estou acompanhando, não estou abrindo o redutor, e começar a tiver já lascamento, pedacinhos de dentes já saindo lá da coroa, o espectro agora vai ser diferente desse espectro que está aí, que esse espectro está sendo considerado o quê? Sem falhas. Então veja aqui, a falha 1, né? De 0,4 milímetros até uns buraquinhos lá, né? Apareceu quem aqui? A frequência de engrenamento. Quem que é a frequência de engrenamento? É 2 vezes a rotação do parafuso, que é sem
Hz. Olha, o carpete ficou mais forte aqui, ó. E apareceram vários componentes de frequências aí. Mas se vocês olharem os componentes de frequências que estão aí, os que são múltiplos de 100, são múltiplos da frequência de engrenamento e também da rotação do parafuso. Mas vamos pensar só no engrenamento, né? 100. Então, o 600, por exemplo, se eu for considerar o 600 certinho, ele está representando o quê? 6 vezes a frequência de engrenamento. O 900, 9 vezes a frequência de engrenamento. Então, apareceu lá em alta frequência, né, esses picos que estão aí mostrando já defeito. E vários harmônicos aqui, né, que podem ser harmônicos ou alguma coisa modulação. E pode ser, apareceu 850. 850 não está ligado, mas está ligado com quem? Não com a frequência de engrenamento, está ligado com a frequência do parafuso, porque a frequência do parafuso é 50 Hz. Então 850 seria o quê? Múltiplos dos 50. Entendeu? Bom, aí o que aconteceu? Olha a mudança. No segunda fase, na falha 2, né, onde eu tenho aqui agora, aumentando o tamanho da falha, a frequência de engrenamento está aqui, praticamente do mesmo jeito. Tá certo? Agora é interessante, o 600, né, ele continua aqui, essa região aqui parece que deu uma atenuada mais ou menos aqui, apareceu agora o 400, né, esse 400 já tinha aqui também em cima, aqui, ó, mas ele apareceu aqui agora mais forte um pouquinho, mas o carpete aumentou. Ou seja, o valor global também está aumentando. Então eu estou vendo uma modificação no espectro e acompanhando a tendência. E no ponto 3, que agora os defeitos já ficaram de 2 a 3 milímetros, a frequência de engrenamento aqui quietinha, né? Agora apareceu aqui o 800 que não tinha, o 600 continua aqui, apareceu 500, ou seja, os picos vão modificando e o carpete vai, às vezes, até mudando de região. Né? Então, esse acompanhamento é importante para vocês verem que há uma mudança muito grande com o desgaste dessa engrenagem. Por isso que eu falei para vocês que é uma complicação fazer essa análise que está aí. Né? Isso aí, quando eu trabalhava lá na Cosígua, quando eu estava implantando manutenção preditiva na Cosígua, lá em Santa Cruz, lá no Distrito Industrial de Santa Cruz, lá no Rio, nossa, ela tinha redutor, eu fazia até parecia até uns túmulos do cemitério assim, de redutor sem fim. Ele monte de redutor trabalhando, né? E eles trabalham macio, mas tem que fazer a preditiva dele para você quebrar para a linha de produção lá. E a gente media esses redutores, né, junto com a equipe lá, e analisava uma dificuldade muito grande de análise, e a gente achava que era frequência natural, que é né? Então eu me lembro até uma vez que houve uma parada, e devido à dificuldade minha de fazer análise, redutor sem fim, eu vou até procurar esse relatório em casa, eu já procurei antes dessa aula, não achei, que é coisa muito antiga. Eu vou ver se eu achar lá, eu vou deixar disponível para vocês aqui em PDF no site, alguns casos que eu medi lá, que tinha tanta frequência assim que a gente achava que era desconhecido, que a gente achava que era frequência natural, né, do eixo, ou da carcaça, da base, coisas desse tipo, que aí parou uma fábrica, a fábrica parou numa época lá que era Semana Santa. Eu fui lá na quinta-feira e na sexta-feira santa, e eu e um colega de trabalho ficamos lá abaixado lá no chão com o martelo, né? No caso a gente não tinha um martelo modal, tinha uma retinha, e o aparelho de vibração batendo em tudo quanto é redutor sem fim na carcaça e tirando o espectro para a gente saber realmente quais são as frequências naturais dele, porque quando ele estava funcionando a cabeça da gente ficava doida, né? Então por isso que eu estou mostrando para vocês essa dificuldade aí desse tipo aí. Aí eu coloquei aqui do lado, esse gráfico aqui foi o que fiz aí, no sentido assim de mostrar para vocês, eu tenho aqui o nível de vibração, aqui, né, nesse eixo aqui, medido então o nível overhaul, então isso aqui seria o valor overhaul, que vai incluir o carpete, né, na faixa desses espectros que estão aí. Então veja aqui, quando eu tinha lá a falha 1, o nível de vibração deu esse aqui. Quando deu a falha 2, o overhaul passou para isso aqui. Quando deu a falha 3, ele subiu para lá em cima.
Então veja que eu tenho aqui uma curva quase exponencial, ou seja, o negócio está crescendo assustadoramente quando o número de defeitos localizados lá na engrenagem está aumentando de tamanho e número de defeitos. Então, se eu não tiver uma preditiva nisso aí, se eu for agora o defeito ficar aumentando, para onde que vai esse ponto 3? Ele pode ir para um determinado nível e quebra para a produção e o prejuízo total, né, do próprio redutor. Tá certo? Então, fica aí essa aula que tá aí, que eu deixei até, não coloquei nada na apostila, tá? Porque eu queria colocar uma coisa mostrando um exemplo, não encontrei esse relatório, são vários relatórios que eu fiz lá, mas eu não sei se ficou isso lá na cozinha lá, agora já não conheço mais ninguém lá, mas acho que com essa aula vocês têm condição de analisar aí, pessoal, o parafuso sem fim e a coroa helicoidal, tá? Um abraço para todos aí.